Neste vídeo vamos falar de infidelidade, não é? Por isso, as pessoas que são fiéis, têm essa crença, não têm esse problema na sua vida, dão-se com pessoas que são fiéis, nunca souberam que lhes foram fiéis, não têm necessidade de ver este vídeo, porque até agora estão a fazer tudo bem dentro da crença que têm, não é? Este vídeo vai ser para desconstruir a infidelidade, muitas vezes também para ensinar às pessoas que, quando acontece a infidelidade, o que é que devemos fazer, como é que devemos sentir, o que é que fizemos de errado, em que é que estamos a ser beneficiados, em que é que estamos a ser prejudicados, porque todas as problemáticas têm dois lados, não é? O bom e o mau. Por isso vamos aqui hoje desconstruir isto de forma a nós sabermos mais sobre a infidelidade, o que é que provoca no outro ou o que provoca em nós, não é? Por isso, vamos lá desconstruir então isto da infidelidade. Por isso, vamos começar pela palavra. Por isso, é um incumprimento da fidelidade, certo? Quem é infiel não está a ser fiel, por isso não está a cumprir aquilo que combinou com outra pessoa. Não é? É uma violação de regras e limites, não é? As pessoas, quando se juntam, a maioria das pessoas, visto que isto é cultural actual, não é? Porque isto na história, se andarmos para trás, a fidelidade nem sempre foi o pilar das relações. A monogamia foi algo que foi introduzida com a cultura machista. Se andarmos para trás na história, até havia a maioria das culturas iniciais eram matriarcais, por isso eram as mulheres que tinham o poder, não eram os homens, por isso não eram sociedades machistas. Quando o homem viu, através das guerras, através da parte física que tinha mais poder, virou as culturas para o lado machista, passando o homem a dominar. Ora, quando ele começou a dominar, em vez de ter várias mulheres, pôs aqui a ideia de que havia a necessidade de haver só uma mulher, uma relação. Claro que nós vemos que na história isto foi algo inventado para as mulheres, porque os homens exigiam fidelidade das mulheres, mas não a praticavam. Por isso isto foi uma introdução machista. Hoje as mulheres têm que compreender que se um homem tem várias mulheres, sendo infiel nas relações, isto na história foi uma reversão, porque quando havia as culturas matriarcais, uma mulher podia ter vários homens, não é? Isto é cultural, por isso nós simplesmente estamos aqui a beber da cultura. É um ensinamento, não é? Por isso, é uma violação das regras e de limites sociais atuais de que numa relação tem que haver monogamia, não é? Exceto se o casal combinar que isto não é uma regra, não é? Mas é uma opção. Não é algo que a sociedade em si pratica. Não é? Por isso, a infidelidade também é o não cumprimento da monogamia. Não é? A fidelidade acaba por ser eu dedico-me a ti, tu dedicas a mim e no tempo em que nós estamos juntos não existe mais ninguém. Não é? Aqui, claro, temos que ver também a parte da igualdade. Não é? Porque eu pessoalmente acho que a fidelidade não é um pilar nas relações. Mas acho que deve haver direitos iguais para os homens e para as mulheres, não é? Porque há muito homem que diz que não tem problema nenhum com a infidelidade desde que não lhe toque a ele, não é? Isto é o tal machismo, não é? A mulher tem que ter os mesmos direitos e hoje no vídeo é para nós desconstruirmos a infidelidade no sentido de vermos primeiro como é que devemos reagir a ela emocionalmente e depois em termos de decisório. E muitas vezes também como é que a devemos praticar. Há mulheres e homens que praticam a infidelidade, como é que nós nos devemos adaptar a ela? Porque ela não deixa de existir, ela é praticada, não é? Ora, vamos lá então continuar a desconstruir. Por isso, isto sendo um incumprimento da fidelidade, uma violação de regras e limites de um casal, não cumprimento da monogamia, tudo isto entra na confiança, não é? Por isso é uma quebra de confiança. Mas tem mais do que isto, não é? É algo educacional. Ensinam-nos, não é? E muitos pais e mães ensinaram a fidelidade quando nós olhamos para trás para as relações e não houve fidelidade na relação do pai e da mãe. Não é? Por isso estão a ver, são muitas vezes ensinamentos que são socialmente aceitos, mas não são socialmente praticados. Isto também pode entrar na dimensão da crença. Há pessoas, por exemplo, a nível religioso, independentemente da religião, que têm isto como crença.
Claro que estas pessoas têm que procurar pessoas que tenham as mesmas crenças, porque senão exigir fidelidade de uma pessoa que não partilha esta crença, a probabilidade da infidelidade acontecer é maior. Não é? Depois, isto também é uma exigência do relacionamento amoroso, porque há muitos casais que não põem isto como uma exigência, não é? Atenção, eu volto aqui a frisar, desde que seja igual para os dois lados. Se um casal aceitar que tem um casamento onde a fidelidade não é um pilar, por isso eles podem ter outras pessoas, o marido, outra mulher, a mulher, outro homem, não é? Desde que ambos saibam gerir a sua relação com esta premissa, a vida é deles, não é? O problema depois é quando isto acontece quando as pessoas não sabem, ou quando o homem acha que pode fazer e a mulher não pode. Isto aqui é exemplificado no dia-a-dia, não é? Um homem, se for infiel, a maior parte das vezes é perdoado pela parceira. A mulher, se for infiel, o homem termina a relação. Por isso, estão a ver como é cultural. Por isso, as consequências não são iguais para os géneros. O homem, o género masculino, é mais infiel do que a mulher. Apesar de, ultimamente, quando eu digo ultimamente, desde que o femininismo começou a ficar mais enraizado, já há muita infidelidade feminina. Agora temos que ser racionais. Os homens sempre foram infiéis. Infiéis com quem? Eles não são a maioria deles homossexuais, foram com mulheres, por isso não foram todas solteiras, viúvas ou divorciadas. Por isso as mulheres sempre foram a parte da infidelidade. Temos agora que ver que parte é que eram da infidelidade. É sobre isso que nós estamos a ver no vídeo de hoje, não é? Por isso, a infidelidade é um fruto de uma necessidade. Vamos ver qual delas é que encaixa em cada caso concreto. Porque nenhuma infidelidade é igual, não é? Cada caso é um caso. Por isso, quando existe pedido de ajuda especializada a nós, psicólogos, para ou mediarmos casais que têm este conflito, ou para vermos acompanharmos a pessoa na consequência, por isso a pessoa já lhes foram infiéis e a pessoa não está a saber lidar com a situação ou está a sofrer com a situação. Ou pessoas que querem ser infiéis e que procuram ajuda no sentido de ver como é que o podem ser da melhor maneira, porque também existem, não é? Tudo isto nós temos que ver aqui qual é a necessidade de base, não é? Por isso, vamos ver as necessidades. Por isso, existem as necessidades emocionais, não é? Por isso, a pessoa quer ou conquistar alguém ou agradar a alguém, porque nós somos frutos de educações. Então, nós perpetuamos padrões. Há pessoas que têm que conquistar outras pessoas para ser validadas, para se sentirem importantes. Ora, é que o homem está muito neste registro da conquista, não é? A mulher está mais no registro do agradar, não é? de agradar a alguém, porque ao agradar a alguém é validada em determinada situação que tem essa necessidade. Depois temos as necessidades físicas. Há pessoas que têm que provar até elas próprias fisicamente que ainda conseguem. Por isso, as fidelidades nunca acontecem nos inícios das relações, quando há conquista de parte a parte. Geralmente acontece quando há rotinas, não é? Ou acontece sempre desde que acontecia antes e continua a acontecer mesmo nos inícios das relações. Há mulheres e homens que escolhem pessoas que já eram infiéis. O registro das pessoas é serem infiéis. Juntam-se com elas, não é? E depois até existe aquela parte irónica / anedótica de as mulheres, ou os homens, né, que são elas próprias as pessoas com quem o homem ou a mulher enganou na relação principal, não é? Por isso, um homem é infiel, tem uma relação e é infiel com a senhora A, não é? Depois o homem acaba a relação principal e começa uma relação com a senhora A, que era a sua infidelidade, não é? E depois, a senhora A quer fidelidade. Há esta parte irónica / anedótica, não é? Todas as relações que começam por infidelidades, sejam praticadas com elas ou com as pessoas dentro das relações, vão dar infidelidades, porque é um padrão que se vai repetir. Por isso, se eu sou um homem que estou a ser usado numa infidelidade por uma mulher, e se depois eu tiver uma relação com essa mulher mais tarde, não é? A probabilidade desta mulher me ser infiel é grande, porque ela já o está a ser comigo. Não é? Eu conhecia numa infidelidade. Não é? É isto que nós temos que perceber. Até mesmo para nós depois sabermos como é que devemos lidar quando acontecer na prática connosco. Não é? Por isso, emocionais e físicas. Não é? Depois temos a validação. Há muitas pessoas
que têm infidelidade para se validarem. Não é? Há pessoas que não gostam de si, de determinadas partes do seu corpo, são pessoas que, por exemplo, são muito criticadas no seu meio relacional, no seu meio familiar, até no meio amoroso, então têm que ter validação de outras pessoas, não é? Por isso é que, por exemplo, no caso das mulheres, quando elas entram em situações de infidelidade, por isso elas são casadas e têm relações com outras pessoas, a parte carinhosa, emocional é muito importante. Enquanto no homem, quando procura mulheres para ser infiel, é mais a parte física, a parte pornográfica do sexo, não é? Há aqui esta distinção entre homens e mulheres. Depois também pode ser uma situação de desafio, né? De provocação, mais de caça. Isto há muito no género masculino, né? Mas também há no feminino. Né? A caça em si, o quererem provar que conseguem conquistar determinada pessoa. Né? Isto tem a ver também muitas vezes com a necessidade de domínio, não é? Eu sou infiel porque consigo. Porque há pessoas que querem ser infiéis. Sim, também existem pessoas que querem ser infiéis, mas não conseguem. Não têm educação para isso, não têm experiência para isso, não têm a segurança para isso, não têm a oportunidade para isso, então não o são. Mas se todos estes critérios se reunissem, eram. Não é? Isto muitas vezes nós vemos quando as pessoas andam em massas, em grupos. Não é? Os homens quando saem todos em grupos, as mulheres quando saem em grupos, a probabilidade de haver infidelidade é maior, porque estão na procura, na caça. Não é? Muitas pessoas, homens e mulheres, podem até não ir com a intencionalidade de serem infiéis, mas hoje em dia os contextos são muito propícios à infidelidade. Para já, as redes sociais são pontos fulcrais de infidelidade, não é? Porque a infidelidade não é só o sexo, a penetração. Não é? A infidelidade é tudo o que se esconde da pessoa com quem se tem uma relação. A tal monogamia, não é? Por isso, hoje em dia, trocar mensagens de teor sexual com alguém, tendo a pessoa uma relação, é uma infidelidade, não é? Mas muitas vezes a rede social deturpa isto, por isso atenua, e aquilo não é uma infidelidade. É uma brincadeira, é algo que aconteceu, é uma infidelidade. Temos que tratar isto como sendo, porque quem descobrir entre aquilo e o ato sexual não vai diferenciar, porque houve quebra de confiança, não é? Por isso, as redes sociais não só deram muitas atenuantes à infidelidade, como apressaram. Por isso, hoje em dia, uma pessoa querer ter um homem ou uma mulher, antigamente precisava-se de pagar às prostitutas ou aos prostitutos para se ter sexo. Hoje em dia não é preciso pagar a ninguém. Vai-se às redes sociais e o que não falta lá são homens e mulheres carentes, não é? O que é preciso é que nós temos que ter a noção de que tudo isto, se eu tenho uma relação e tenho estas necessidades, eu estou a ser infiel. Temos que criar essa relação. Né? Por isso, pode haver este domínio. Sou infiel porque posso, porque consigo. Né? Podemos também a fidelidade existir por insatisfação. Insatisfação na relação, insatisfação nas sintonias das pessoas, insatisfação na experiência do casal, ele muito experiente, ela pouco experiente, ou ela muito experiente e ele pouco experiente. Insatisfações. Pode haver insatisfações emocionais, até mesmo relacionais. Há mulheres e homens que discutem tanto, que muitas vezes a infidelidade é uma forma até de quase descomprimir da relação, porque a relação é muito castradora. Não é? Depois também pode haver e há muita infidelidade por rotinas. Não é? As relações entram na rotina, nenhum das pessoas, homem e mulher do casal, neste casal, investe na relação, por isso a tentação por fora é grande. Não é? E isto muitas vezes já saiu daquela crença, ora, está uma crença, de que só a tentação só acontece ao homem porque a mulher não é tentada, não é? Isto é a maior asneira, não é? Por isso, temos que ter atenção que ou falamos disto abertamente, claramente, racionalmente, para sabermos lidar com, ou se estamos aqui com desculpas e é mais para ti, mais para mim, tu é que és culpado, eu não sou, isto acontece... Ora, aí está, por isso é que há problemas, não é? Por isso é que as relações têm problemas. Não é? Depois também pode haver a necessidade da infidelidade por exibicionismo, não é? Que geralmente aqueles homens ou mulheres que têm muitas pessoas é para exibir, não é? Que são que ainda têm esta capacidade de ter. Não é? Pode também haver infidelidade por má sexualidade dentro do casamento, não é? Ou por agressão,
ou por traumas antigos, que antes do casamento, que não foram falados e tratados a nível especializado, ou má sexualidade por experiência, por não haver experiência, não é? A mulher não faz determinadas coisas, o homem não faz determinadas coisas, não é? Há homens hoje em dia que dizem muitas vezes às esposas que não fazem sexo anal com elas porque elas são as mães dos seus filhos. Ou também que querem que a esposa lhes faça sexo oral, mas não lhes dão um beijo na boca, não é? Porque ela teve o esperma dele dentro da boca. Ou ela que diz que não aceita mais nada do que o vaginal porque tudo o resto é algo que é pecado. Há muita má sexualidade, por isso aqui também a procura dos especialistas é boa, ou em conjunto, casal, ou cada um, para as pessoas aprenderem, porque nós se tivermos uma boa sexualidade, e boa sexualidade não é praticar tudo, é conhecer tudo. Por isso, eu conheço a prática do sexo oral, eu conheço a prática do sexo vaginal, eu conheço a prática do sexo anal, mas só pratico esta. Mas conheço. O problema todo é que a ignorância leva muitas vezes à má sexualidade. As más experiências do sexo anal vêm tudo da má sexualidade, porque nada é verbalizado, tudo é por impulso e depois, claro, não é feito com carinho, com amor, não é feito com respeito e tudo isto depois vem a tal crença de que as mulheres depois repetem como papagaio o sexo anal dói, não é? Exceto quando aparece uma que diz o sexo anal é onde eu tive os melhores orgasmos da minha vida e elas não percebem o que é que esta mulher está a dizer. Porque elas têm uma má sexualidade. Nós só devemos, em qualquer situação, inclusive no sexo, falar do que sabemos. Repetir como papagaios não tem lógica, não é? Ou repetir por crenças. Eu repito porque todos diziam a mesma coisa. A minha mãe, a minha avó, a minha tia, não é? Porque ninguém ensina sexualidade a ninguém. As crianças hoje em dia, os pais empurram para os professores empurram para os médicos, ninguém fala nisto. Isto é por testagem, por experiência. Nem sempre são boas experiências, não é? Muitas vezes mas é más experiências. Depois pode haver a infidelidade por perturbações, não é? Perturbações até a nível de saúde mental. Olha, uma pessoa deprimida pode ter mais vontade de sexo, não é? Não ter uma parceira deprimida ou ele próprio está deprimido, ou vice-versa, não é? Por isso, muita farmacologia que também é dada à depressão, muitas vezes pode retirar a ereção ou o líbido à mulher, mas também pode fazer o contrário, não é? Eu acompanhei um caso de uma senhora que começou a tomar medicamentos, uma farmacologia específica para a depressão, e ela, que não era uma pessoa muito sexual, começou a ser mais sexual. Ela viu essa diferença, não é? Por isso, o químico não funciona igual com todas as pessoas, por isso temos que ter atenção que podemos também ter necessidades de infidelidade por perturbações que nós não dominamos. Temos, mas é que saber que há uma diferença de comportamento e ver o que é que se passa. Porque, olha, pode haver uma infidelidade por uma perturbação da oposição. Há personalidades que são de tal modo de oposição que muitas vezes podem ser infiéis por oposição. Que é o que nós chamamos de vingança, não é? Tu fizeste, espera lá, eu também vou fazer, não é? Por isso, a prática, a pessoa vai fazer uma infidelidade porque está perturbada momentaneamente, então está no contra. Fizeste? Então também vou fazer, não é? Isto é uma perturbação. A pessoa não está em si naquele momento, não é? Depois, pode também haver a perturbação do uso de estimulantes, não é? Do álcool, das drogas leves, drogas duras ou mesmo farmacologia, não é? A pessoa não está em si. Não é? E hoje em dia o registro do álcool é muito aceite socialmente. As mulheres, quando saem em grupo, ou os homens, quando saem em grupo, bebem para ficarem mais relaxadas, descontraídas, só que deixam de estar a 100%, passam a estar a 90%, 80%, 70%, 60%, não sabemos quanto bebem, não é? E depois, no dia seguinte, eles ou elas acordam em camas desconhecidas e não percebem o que é que se passou. Lá vão viver com as culpas, com o erro, não é? Nós temos que saber o que se passou para depois sabermos lidar com o depois. Por isso, também pode haver esta perturbação do uso de estimulantes. Ou a perturbação sexual hipoativa. Há pessoas que são mais ativas sexualmente que outras chegam a ser perturbação. Aí precisa mesmo da intervenção da especializada, porque uma pessoa perturbada, ativa sexualmente, é aquela que deixa de fazer a sua vida normal para estar muito aqui nesta parte do sexo. Não é? Isto tem muito a ver também com a pornografia, porque aqui até os géneros se diferenciam. O homem tem mais esta parte da pornografia desde novo e a mulher toma conhecimento da pornografia já na idade adulta ou já madura, não é? Por isso,
há estas diferenças. Não é? Por isso, vamos agora estudar aqui ou aprender a parte da infidelidade, os malefícios e os benefícios. Porque há coisas más e coisas boas. Não é? Ora, vamos começar pelos malefícios. Não é? Quem é infiel, que malefícios é que tem? Olha, é uma quebra de confiança para com alguém. Por isso, na prática, a pessoa já sabe que quebrou a confiança de alguém. Mesmo que a pessoa não saiba. Mas a pessoa que praticou a infidelidade sabe que não é de confiança. Vive com a culpa do ato, não é? O homem gera muito melhor esta culpa, por isso vão lá ver o meu vídeo no YouTube sobre a culpa do homem e da mulher, que são geridas de maneira diferente, não é? As pessoas têm que viver com o erro, não é? Porque as pessoas sabem que foi um erro, por isso têm que aprender a adaptar-se, a viver já agora, o hoje, com esta situação na sua vida. Mostra também o grau de insatisfação, por isso eu fui infiel, em qualquer uma destas situações, emocionais, físicas, validação, desafio, domínio, insatisfação, rotinas, exibicionismo, má sexualidade ou uma perturbação, eu tive alguma destas necessidades. Por isso é que pratiquei o ato. Não é? Pode ter sido uma situação também aqui do tal mau sexo. Não é? Nós temos que conviver, muitas vezes, que temos mau sexo nas nossas relações e procuramos bom sexo fora. Temos que nos adaptar a esta realidade. Conviver com as mentiras, porque quem está na infidelidade não conhecida pelo parceiro e parceira está a mentir, por isso tem que conviver com a mentira. Pode haver na infidelidade boas experiências, más experiências, não é? Temos que ver quais. Geralmente as boas experiências repete-se a infidelidade, más experiências não. E pode também haver chantagens. Porque na prática nós estamos a ser infiéis a alguém que não queremos que saiba que nós somos infiéis. Estamos a dar o poder a alguém, não é, de nos prejudicar. De dizer a alguém, a nossa parceira ou parceiro, que nós cometemos infidelidade. Por isso, estes são os malefícios da pessoa ser infiel. Agora vamos ver os benefícios. Sim, existem benefícios na infidelidade. Por isso é que há tanta infidelidade. Ora, vamos lá então falar quais são os benefícios. Não é? Por isso, quem é infiel tem mais quadros comparativos. Não é? Isto, geralmente, o género feminino sabe, na realidade, quando namora muito cedo, casa, tem filhos com a mesma pessoa, vive 10, 20 anos com a pessoa e, de repente, há um divórcio e a pessoa fica sozinha. Ela nunca conheceu nenhum quadro comparativo. Ou um ou dois. Não é? Ela viveu exclusivamente e durante muito tempo com uma pessoa. E, de repente, está sozinha e tem novas relações. E mesmo nessas relações pode ser infiel. E nessa infidelidade começa a haver comparações. O bom e o mau. Começa a categorizar. Por isso, a infidelidade dá muitos quadros comparativos. Por isso, dá experiência de comparação. Também a infidelidade proporciona aprendizagens. Aprendizagens sociais, no tipo da pessoa é introvertida, é tímida, passa a ser mais extrovertida. Há mulheres e homens que na infidelidade são extrovertidos e nas relações que têm são tímidos. Nós conseguimos ter dois perfis diferentes conforme o contexto. Não é? Por isso, pode haver aprendizagens sociais, de nós desinibirmos mais, ganharmos mais confiança, e pode também, claro, haver aprendizagens sexuais. Aprendemos a fazer coisas e até temos prazer em atos sexuais que nós não temos nas nossas relações. Porque ou não é bem feito, ou é obrigado, é agressivo, é feito As pessoas têm que ver que dentro das relações podem haver coisas más. Por isso é que as pessoas procuram coisas fora. Não é? Por isso, pode haver aqui também a aprendizagem da sexualidade. Por isso, pode também ser uma forma de nós acrescentarmos alguma coisa à nossa relação. Sim, muitas infidelidades aguentam relações. Porque sem as infidelidades as relações já tinham terminado. Não é? Isto é algo que nós temos que admitir. Pessoas que têm infidelidades para ver o que é que se passa com a sua relação, por isso vão conhecer fora novas situações, conhecem novas situações e depois vêm para dentro da relação e constroem. Por isso, o tal sexo de culpa, um homem ou uma mulher é infiel, não é? Depois fica culpado e vem fazer sexo dentro da sua relação. Faz sexo melhor, porque traz novas aprendizagens, com mais intensidade, porque está culpado ou culpada. Não é? Isto ajuda muitas relações. Se neste momento, por magia, se batesse as palmas e todas as relações onde houve infidelidade que acrescentou acabassem, muitas relações acabavam. Não é? Há homens e mulheres que não sabem que os parceiros só estão com eles porque têm outras pessoas lá fora. Porque se fosse só para viver o resto da vida com eles, as relações já tinham terminado. Ora, aqui está.
Muitas pessoas podem dizer, então porquê é que não terminam a relação? É uma opção, não é? Há homens e mulheres, e nós aqui na ajuda especializada vemos isto concretamente, que amam os parceiros, o parceiro ou a parceira, de tal maneira que para elas aquela relação é para sempre, mas falta ali qualquer coisa que procuram fora. Por isso o procurar fora não é para substituir, é para acrescentar. Porque nós queremos nos sentir felizes. Não estamos, mas é completos. Não é? Temos que tirar daqui a tal parte da religião, das crenças, da educação. Nós temos que ser felizes. E as pessoas podem dizer assim, mas nós somos felizes em enganar os outros. Ora, atire lá a primeira pedra quem nunca mentiu, enganou, foi infiel, pensou coisas erradas, desejou mal, foi vingativo. Nós somos seres humanos, não somos computadores. Não é? Quanto mais nós tivermos esta noção, mais sabemos lidar com as consequências, porque o problema de tudo isto é as consequências. Não é? Por isso, o benefício também de haver a infidelidade é nós empoderarmos. O homem e a mulher fica mais validado. Há alguém que gosta. Há relações que o homem e a mulher dizem tão mal do marido e da mulher, não é? Nas relações criticam-se tantas discussões que alguém de fora vir dizer que a pessoa é bonita, é inteligente, é carinhosa, é boa na cama, é bom. Não é? Por isso, isto empodera a pessoa. Não é? Por isso, também aumenta o grau de confiança. Há pessoas com baixa autoestima que são infiéis e passam a ter alta autoestima. Não é? Muitas vezes ajuda a tomar relações, porque como temos mais quadros comparativos, a pessoa pode dizer assim, o que é que eu estou a fazer numa relação que não tem nada disto? Acaba a relação. Por isso pode ser até algo para tomar decisões. Pode ser uma situação de um benefício da validação. A partir de determinadas idades, principalmente os homens, e por isso é que andam com mulheres mais novas, querem se validar no sentido de eu sou macho, eu ainda estou vivo, eu ainda consigo satisfazer mulheres, não é? Isto é psicológico, é uma validação. Pode muitas vezes também haver aqui uma situação de ser uma infidelidade intencional. Por isso, eu quero terminar a minha relação, já tentei tudo e não consigo. Há uma dependência, um domínio, uma agressão. Se calhar o ser infiel e a pessoa saber que eu fui infiel, acaba logo a relação. Por isso, pode também ser algo, ter o benefício de ser a intencionalidade, de causar uma consequência que nós queremos. Não é? Por isso, nós temos que aprender aqui, mas é a gestão emocional da infidelidade. Por isso, se ela é esporádica, aconteceu uma vez, temos que viver só com a culpa, não é? Em termos de... e com a mentira, não é? Mas aconteceu, é uma experiência boa, que nós ficamos e que recordamos. Pode ser uma infidelidade consistente, não é? De vez em quando, mas não é esporádica, acontece, mas com uma ou várias pessoas. Há aqui uma dualidade emocional, nós temos que gerir duas relações, e a culpa na mesma, não é? E depois existem as infidelidades permanentes, são aquelas pessoas que têm que ter sempre pessoas, ou a mesma ou várias, não é? Isto é quase uma parte de nós temos uma relação de reserva. Se a nossa acabar, nós temos uma suplente, não é? Isto é este ponto, não é? E depois temos aqui a parte da intencionalidade, não é? Se eu vou para uma infidelidade por intencionalidade ou por vingança ou porque quero acabar com a minha relação, é porque o meu agora com esta pessoa, não é? Na minha relação é muito mau. Para eu tomar uma atitude de ir com um estranho ou uma estranha, ter algo que vão me sentir culpado ou culpada para acabar com uma relação. Vejam o quão mau é a relação. Por isso, muitas relações existem, porque muitas infidelidades existem porque as próprias relações, quando foram construídas, já tiveram por base quase a potência da infidelidade. Não é? Pessoas que não têm sintonias nenhumas, por isso estão simplesmente juntas porque estão. Não é? Não têm interesses nenhuns, muitas vezes vivem quase como amigos e não se admiram, não procuram, não investem. Estas relações vão dar infidelidades. Não é? Relações onde não há verbalização, muitos silêncios, isto vai dar infidelidades. Não é? Poderes desequilibrados, homem e mulher, ele ganha mais, ela ganha menos, ele trabalha, ela trabalha, ou vice-versa, não é? Quando há poderes, ele tem muita experiência, ela não tem experiência nenhuma sexual, ou vice-versa, poderes desequilibrados pode potenciar a infidelidade. Não haver respeito, não é? E a partir de determinado momento na rotina de relações muito grandes já não há respeito nenhum. Por isso, há muitas mulheres até hoje em dia a fazer sexo com os seus parceiros, os maridos ou parceiros, só para os fazer felizes ou só para eles não os chatearem mais. Usa-me lá. Ora, isto não há respeito nenhum. Por isso, isto para dar infidelidades é no instantinho. Não é? Ou relações onde não há sexo. Mau sexo, ou não há sexo em quantidade, ou há sexo em quantidade a mais. Tudo isto também potencia a infidelidade. Por isso, o que nós temos que ver aqui é
A infidelidade existe. Pois só temos que ver como é que a praticamos, de maneira a nós, que a praticamos, não nos culparmos muito ou também não ficarmos a pensar que a nossa vida, ao contrário, por isso, se ele sempre fosse fiel, se ele, era feliz. Porque eu estou a ser infiel porque não sou feliz na relação que tenho. Estou à procura de algo mais. É isto que nós temos a pensar. Então, muitas vezes, ser infiel pode ser algo que até ou construa relações, ou que termine relações, ou vamos à conquista de relações melhores.